Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível de um adolescente de 16 anos, com quadros de vício, oscilações de humor e trauma infantil. E juntamente com isso, vamos falar sobre vários fatores associados. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos. Além disso, eu quero convidar vocês para assistir a aula, a primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Essa aula foi ao ar na segunda-feira e ela está disponível por pouquíssimo tempo. Lembrando que hoje, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa segunda aula. Então você não pode ficar de fora. Assista a primeira aula, porque a segunda aula é uma continuação da primeira aula. E amanhã, então, na nossa terceira aula, eu entro com teoria e prática para vocês começarem a dar os primeiros passos de vocês na questão da inteligência emocional, fazendo dessensibilizações, já entregando os melhores resultados para os seus pacientes, tá? Então, não perca a primeira aula, assista ela hoje durante o dia, porque hoje às 8 horas da noite teremos a nossa segunda aula, tá? Então vamos lá. Vício, oscilação de humor, que é o tema da nossa live, e trauma infantil. Perfeito, vamos lá, fixado aqui. Lembrando que estamos nas últimas vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional, a imersão presencial, em São Paulo. Se você tem interesse na imersão presencial, me chame no direct para nós agendar, colocarmos o seu nome na lista para você fazer a sua inscrição também, beleza? Vai ser nos dias 22 e 23, nesse final de semana, agora no outro, estaremos em São Paulo. Show! Vamos lá? Vamos dar start aqui ao nosso caso clínico? Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Então olha só, nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, 16 anos de idade, tá? 16 anos de idade. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu já vou entrar com as questões, tá? Dos 5 elementos aqui, porque nós temos muita coisa aqui para falar. Então, fogo, terra, metal, água, madeira. Temos algumas coisas importantes para trazer, para acrescentar aqui nesse caso clínico. Então já vou direto jogando aqui no pentagrama, É uma das formas que eu gosto de trazer o diagnóstico, porque ele faz muito sentido para mim, tá? Então, é uma paciente de 16 anos, adolescente, fumante, tá? E além do cigarro, ela usa maconha. Professor, por que o senhor colocou a maconha no elemento fogo? Porque geralmente os vícios, eles estão ligados às questões de luta e fuga, tá? Aqui, com o passar do tempo, aqui no caso clínico, nós vamos falar mais a respeito, mas as pessoas geralmente buscam, adrenalina, buscam esportes radicais, buscam vários fatores, a drogadição, seja por maconha, seja por cocaína, álcool, até mesmo pelo cigarro, ela busca esses vícios numa fuga interna dos problemas dela. E a maconha, ela tem uma característica sedativa, Então ela é calmante. Então por isso que eu coloco no fogo, porque geralmente o paciente tem um nível de ansiedade e esse nível de ansiedade faz buscar algo que diminua esse processo de ansiedade. Então hoje ela está no nível de ansiedade, ela usa um cigarro de maconha, isso tende a acalmar ela, E só que isso é um ciclo vicioso. Então geralmente ela usa hoje, aí amanhã ela usa mais e vai usando e a ansiedade vai subindo, Porque acaba tornando um processo, uma bola de neve mesmo, Então ansiedade vem, fuma um cigarro de maconha,
acalma, a ansiedade volta, ela fuma de novo, e isso vai gerando um ciclo vicioso e aumentando a frequência. Então, as drogas, elas são portas de entradas, né? Geralmente começa com o vício da bebida, o vício do cigarro, vai para maconha, depois vai para cocaína, porque aí vai usando tanto, vai sentindo mais tranquilidade, experimenta algo estimulante, que a cocaína, o inverso da maconha, ela é estimulante, né? Então, ela te deixa mais eufórico, então aí gera um ciclo vicioso e aí vai indo, né? Drogas, mais drogas, né? Por isso que ela é viciante, tá? Então, sem falar nos efeitos deletérios do sistema nervoso central aí que vai ocasionando, tá? Então, por isso que eu coloco a maconha na região, né? No movimento fogo, tá? É uma paciente sedentária, não pratica atividade física, tá? Muito explosiva, tá? Então já percebemos aqui o aumento da energia Yang, né? Chegando, trazendo a explosão, tá? Então tem correlação com baixo discernimento, porque a pessoa que é muito explosiva, ela não tem o filtro ali desse momento de ascensão da energia Yang, então acaba gerando uma atividade reflexa, né? Muita oscilação de humor. Então olha aqui a oscilação de humor. Oscilação de humor, né? E essa oscilação de humor, ela pode vir, né, com quadros de excessos de euforia e quadros de muita introspecção, né? Então vem aqui também pegando o elemento fogo e o elemento metal, tá? É uma pessoa que não cria vínculos, então você percebe esse fato aqui da introspecção, né? Não cria muito vínculos, né? Os amigos têm tempo de validade, né? Então nós percebemos ali que por alguns momentos ela tem alguns amigos, depois isso muda e vai mudando, porque ela não cria muitos vínculos, tá? Infância foi uma infância conturbada, tá? Isso aqui é interessante até para nós entendermos, né? Essa fuga aqui no vício, tá? Então, ó, infância conturbada. Infância conturbada, tá? É importante nós termos isso em mente, tá? Presenciou muitas brigas entre os pais, tá? Muitas brigas entre os pais, então são fatores que podem gerar o início desses traumas infantis, tá? Relata um trauma, né, porque ela viu a mãe ser agredida na rua com 7 anos de idade, tá? Então, entrando aqui nas questões mesmo de traumas infantis, uma infância totalmente conturbada, tá? Pai ausente, tá? Tem muito medo do irmão, então pai ausente, tá? Muito medo do irmão mais velho, porque ele agredia o pai, então ela presenciou várias vezes essas agressões do pai, né? As agressões do irmão mais velho ali contra o pai. A mãe teve um processo de depressão profunda, que não conseguia sair da cama, e ela vivenciou todo esse processo, né? Então foi algo que basicamente marcou muito essa adolescente, essa criança, né? É uma paciente com baixa autoestima, tá? Baixa autoestima. E a baixa autoestima, então ela pode vir por uma introspecção, por muita timidez, por insegurança, tá? São vários fatores associados às questões aí de baixa autoestima, tá? Mantém um comportamento infantil, é um adolescente de 16 anos, mas que ainda mantém um comportamento infantil, então possivelmente esses traumas infantis geraram cicatrizes emocionais nela, que ela não consegue evoluir no comportamento, então mantém alguns comportamentos infantis, tá? Tem o hábito da mentira, né? Mentir. Então, mentira é uma fuga da realidade, tá? A mentira vem por conta de um extravasamento da energia Yang. Então, a ascensão da energia Yang, quando ela chega na mente, ela ultrapassando a calota craniana, fazendo uma alusão aqui para ficar didático, né? É como se a energia Yang começasse a extrapolar, extravasasse, é como se a fumaça, né, da energia Yang começasse a sair e essa paciente começa a viver no mundo irreal, no mundo ilógico, no mundo de mentiras,
Tá? No mundo de fantasia. Por que que isso acontece? Porque a realidade está no sistema nervoso central, está dentro do sistema nervoso central. Mas quando extravasa a energia, essa pessoa começa a mentir e acreditar nas próprias mentiras que ela conta. Tá? Faz sentido isso para vocês? Então, o excesso da energia Yang pode levar a esse mundo de fantasia, esse mundo irreal, esse mundo imaginário, tá? Esse mundo das mentiras. Tá? E é um paciente que já tentou suicídio várias vezes. Tá? Tentou suicídio várias vezes. Tanto é que a última vez, por pouco ela não chegou ao óbito, só não chegou ao óbito porque a mãe fez alguns treinamentos de primeiros socorros e conseguiu dar assistência até chegar ao hospital. Então, pessoal, vocês percebem que é um caso clínico complexo, é um caso clínico muito minucioso, são questões emocionais que ficam marcadas, que ficam aterrizadas, que geram cicatrizes no ser dessa pessoa. É um adolescente de 16 anos. Você acha que ela queria sentir isso? Você acha que isso é porque ela quer? Não é. É por conta de tudo que ela vivenciou. E esse processo de vivência marca o temperamento, marca a consciência da pessoa. E ela não consegue sair, ela não consegue se desvincular desse processo. Tá? Por isso que, nesses casos, nós temos que ser muito cirúrgicos, muito minuciosos no tratamento dessas pacientes. Por quê? Porque vai ser determinante, né, o processo de autoconhecimento para essa paciente. Essa paciente, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa de dessensibilizar as emoções, ela precisa de uma limpeza dessas cicatrizes psíquicas. Tá? Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. E a acupuntura, né, é um tratamento que pode ajudar demais essa paciente, juntamente com o tratamento psicológico, psiquiátrico que ela faz. Tá? Então tudo isso é determinante. E nós, como acupunturistas, podemos ser um veículo de ajuda para essa paciente. Não para julgar, não para brigar, não para cobrar, mas para dar um acalento, um alívio para esses sinais de amargura, de sofrimento, de solidão que ela possa sentir. Ela vivenciou no estado infantil, quando nós estamos tendo a maturação de todo o sistema nervoso central, de amadurecimento, brigas entre o pai e a mãe, uma depressão profunda da mãe, que a mãe não conseguia levantar da cama. O irmão mais velho batendo no pai, a mãe sendo agredida na rua. Então tudo isso fica marcado, mesmo que inconscientemente. Mesmo que o nosso organismo, por muitas vezes, possa tentar apagar esses momentos. Mas existe uma linha terapêutica capaz de dessensibilizar, de trazer um acalento, de trazer uma calmaria. Porque no momento que essa paciente começa a gerar um processo de maturação do sistema nervoso central, né, ela passa por tudo isso, e isso acaba gerando cicatrizes. Então, gera o início de uma luta e fuga. Luta e fuga. Então ela vai buscar soluções em um mundo de fantasias, em um mundo de mentiras. Busca nas drogas. Busca no autoextermínio. Tá? Então precisamos ser cirúrgicos com esses pacientes. Tá? Precisamos chegar, né, e fazer um tratamento minucioso para entregar para essa paciente o melhor resultado. Tá? Então, tudo isso aqui acontecendo na mente da paciente o tempo inteiro. Então, vou trazer a língua aqui para a gente fazer um diagnóstico energético, para a gente comparar isso, para a gente seguir uma linha terapêutica minuciosa para essa paciente, para dessensibilizar essas emoções. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? E aqui então, nós teremos uma paciente, né, de 16 anos com um quadro complexo desse. Complexo. Mas a partir do diagnóstico energético, nós vamos entender melhor o processo por trás de tudo isso.
O que levou para a gente seguir num passo a passo, dessensibilizando cada uma dessas emoções, trazendo o autoconhecimento, trazendo a conscientização e a racionalização dessas emoções, para que essa paciente definitivamente possa ter um autocontrole sobre essas emoções e que nenhum desses traumas, nenhuma dessas vivências, nenhuma dessas cicatrizes emocionais paralise ela. Para que ela seja uma pessoa, né, uma adulta, formada, que tenha uma boa formação, que ela tenha momentos de alegrias, de prazeres, de bem-vivência, né? Que ela possa olhar para trás e falar, nossa, foi difícil, eu passei por muitas coisas, mas hoje eu venci. Hoje eu venci. Hoje eu estou num nível melhor do que eu estava. Tá? Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Então, primeiro passo, saburra. Essa língua apresenta saburra? Tem saburra essa língua? Se tem saburra, ela é branca ou amarelada? Ou ela está ausente? Me ajudem aí. Saburra. Está presente ou ausente? Basicamente ausente. Sem saburra. Sem saburra. Perfeito. Saburra ausente. O segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a coloração. Qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Ou mais arroxeada? Qual a cor da língua dessa paciente? Mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Ó, se você passar o dedo na tela de cima para baixo, tá? No meio da tela de cima para baixo, ele vai diminuir os comentários, vai ficar apenas 2 comentários, tá? Então facilita a visão da língua. E antigamente você ia nos comentários, colocava arroba e não enviava, só digitava arroba e deixava, ele desativava os comentários. Não sei se ainda está assim, tá? Perfeito. Olha só, é uma língua que ela tem a característica de vermelhidão. Ela está vermelha em especial na ponta. Tá? No centro ela está arroxeada. E nas laterais ela apresenta mais pálida. Ela apresenta mais pálida. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? É uma língua, olha as laterais dela, tá bem mais pálida que a região central, mais arroxeada. E a ponta, um pouco mais vermelha. Um pouco mais vermelha. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Perfeito. E o terceiro fator que nós vamos avaliar é são as alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissura? Está volumosa? Está edemaciada? Tem marcas de dentições? Como está as alterações de forma dessa língua? Sim, tem uma fissura no triplo aquecedor inferior. Perfeito. Triplo aquecedor inferior. Em especial, né? Na transição do triplo aquecedor inferior para o triplo aquecedor médio. É uma língua volumosa. Edemaciada. Aparentemente não tem marcas de dentições, mas nós podemos perceber esse edema nas laterais. Então ela tem edema, está volumosa e também está edemaciada nas laterais. Parece que faz uma bordazinha, certo? E por último, o último fator que nós avaliamos aqui é a umidade. Essa é uma língua seca ou uma língua úmida? É uma língua seca ou uma língua úmida? Tem brilho? Tem acúmulo de líquidos orgânicos nela? Sim ou não? Perfeito. Perfeito. Uma língua úmida, muita retenção de líquidos.
Show? Então, encontramos os achados da língua. Agora vamos traduzir isso. Se está ausente de saburra, nós temos uma deficiência de energia do estômago. Se ela está vermelha, nós temos um padrão de calor. Só que ela mescla vermelhidão com arroxeado e regiões de palidez. Então ela, além do calor, ela tem uma estagnação de Chue, em especial no centro da língua, tá? E ela tá também, né, com uma estagnação, ela está com uma deficiência de sangue. Principalmente no fígado e na vesícula biliar. Isso aqui, a deficiência de sangue ali, né, principalmente nas laterais, pode inclusive nos mostrar uma má qualidade do sono. Ela pode dormir uma boa quantidade, mas uma má qualidade do sono, o que atrapalha inclusive a limpeza energética e emocional. Na avaliação ela não falou nada sobre o sono, mas eu já coloco aqui, ó, sono e uma interrogação, porque o sono é o principal ponto de limpeza energética e emocional. Então, se esse sono não tem uma boa qualidade, essa criança, esse adolescente, com todas essas alterações emocionais, ela precisa dormir. Precisa ter uma boa qualidade de sono para fazer essa limpeza. Então, é um sinal de alerta. Preciso melhorar o sono. E pensando no sono, eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, uma interrogação na menstruação. Como é a menstruação dessa adolescente de 16 anos? Ela precisa, né, de fazer uma limpeza energética e emocional, e as mulheres têm essa característica de fazer essa limpeza através de um ciclo menstrual. Show? Perfeito? Ó, chá de que você está tomando? Estou tomando chá de gengibre, hortelã e moringa. Gengibre, hortelã e moringa. A deficiência é por causa da estagnação? Pode ser. Tá? Pode ser, porque quando nós temos uma estagnação muito grande, a energia não vai circular. A energia não circulando, ela gera uma estagnação e gera uma deficiência em algumas regiões. Pode ser, tá? Se ela está com deficiência de sangue, não verá para essa língua está pálida. Não entendi, Silvânia. Se você puder repetir aí para nós, por favor. Se ela está com deficiência de sangue, não era para essa língua estar pálida, não? Então, ela está pálida nas laterais. Olha só aí nas laterais. A diferença da cor entre o centro da língua e a lateral. Então está pálida. Então mostra que o sangue não está circulando. Ele possivelmente está ficando mais estagnado nas regiões centrais e no fígado e na vesícula biliar ali na lateral da língua ele não está chegando. Por conta de quê? Possivelmente de uma estagnação. Show? Tem uma fissura em triplo aquecedor inferior, né, que pega triplo aquecedor inferior e médio. Então nós temos uma deficiência da energia inti do baço e também dos rins. Inti do baço e também dos rins. Tá? Tem edema nas laterais, né, o edema na língua, volumosa. Então nós temos também uma estagnação de ti, em especial do baço, do fígado e da vesícula biliar. Olha aí o motivo para esse sangue não estar chegando. Está tendo muita estagnação. Não está deixando o livre fluxo de sangue. Não está deixando a madeira florescer. Não está deixando a madeira se expressar. E a força da madeira é uma força de expansão. A madeira tem um movimento em todas as direções. A madeira precisa de um livre fluxo de energia. Se a madeira não está gerando um livre fluxo de energia, ela gera, né, um comprometimento. E esse comprometimento, então, né, de uma necessidade de liberdade que está sendo podada, está sendo colhida. Então, se essa paciente, né, não tem a liberdade que ela gostaria, se ela não está conseguindo se expressar energeticamente na liberdade da madeira, do livre fluxo de energia, ela vai buscar luta e fuga em outros fatores. Aí vem o vício. Aí vem as oscilações de humores. Faz sentido isso para vocês? A madeira tem força de expansão. Mas traumas infantis, a vivência que ela teve em casa,
As brigas entre os pais, o irmão mais velho batendo no pai, a mãe sendo agredida na rua. A depressão profunda da mãe, que a mãe não conseguia levantar da cama. Isso gera cicatrizes, isso poda o livre fluxo energético da paciente. E ela entra, então, nesse processo de sofrimento emocional. Tá? E por fim, então, a língua úmida mostrando uma deficiência da energia Yang-Qi. Olha a energia Yang-Qi não conseguindo colocar os líquidos para circular. Se tá muito estagnado, ela não vai conseguir colocar para circular. Vai acumular líquidos orgânicos na língua. Aí a língua vem e apresenta essa umidade, essa retenção de dinhe, de salivação, de líquidos orgânicos ali na língua. Tá fazendo sentido para vocês? Faz sentido isso aí? Então, olha só. Essa é uma paciente fumante, vício em maconha, né? Que ela vem com todas essas estagnações e essa deficiência da energia Yang. E por trás tem uma história de vivência de muitos traumas infantis. E a partir daí, então, nós temos aqui, ó, vários fatores, né? Como o excesso de calor, né? O excesso de calor que pode gerar essa oscilação de humor, que gera, né, o fato de mentir, a ascensão da energia Yang, trazendo a fuga da realidade, né? O fantasiamento, a mentira. Tá? Essa paciente também apresenta uma deficiência de Qi do estômago, uma deficiência de Yin do baço, que está gerando uma estagnação. E essa estagnação já está chegando lá na madeira, gerando o quê? Gerando também mais estagnações e deficiência de sangue. Gerando estagnações de energia e de sangue e deficiência de sangue. E também tem gerado essa deficiência da energia Yang-Qi, que não consegue colocar os líquidos para circular. Faz sentido isso para vocês? Porque agora nós podemos inclusive pensar nesse tratamento, né, nesses padrões de desequilíbrios da seguinte forma. Olha só, uma paciente que vem de diversos traumas na infância, vivenciando todas essas brigas o tempo inteiro. O que esses traumas podem gerar numa criança? O que esses traumas podem gerar numa criança? Pensa, ali uma criança de 6 anos de idade vivenciando o irmão mais velho, né, batendo no pai. Tanto é que ela fala que ela tem medo do irmão mais velho. Vivenciando briga entre o pai e a mãe. Vendo a mãe sendo agredida na rua. Acompanhando a depressão profunda da mãe. O que isso gera numa criança de 6 anos de idade? Insegurança. Medo. Vai gerar o quê? Insatisfação. Tristeza. Vai gerar ansiedade. Crises de ansiedade. Vai gerar frustrações. Vai gerar raiva. Pode desencadear para mágoas. Rancor. Rancor do pai. Rancor do irmão. E muitas vezes, essa criança ela não vai conseguir expressar essas emoções. Nem nós, às vezes, sabemos expressar as nossas emoções, quanto mais essa criança. Mas tudo isso vai gerando um mix dentro dela. E aí, juntamente com tudo isso, ela vai crescendo, se desenvolvendo, chega numa certa idade, né? Que, nossa, o mundo é totalmente imperfeito. O mundo é totalmente imperfeito. Eu não me reconheço nesse mundo. Eu não consigo fazer amizades. As minhas amizades têm tempo de validade. Tempo de validade. Por tempos eu sou amigo de uns, depois de outros, depois de outros.
não consegue fazer amizade, é mais introspectiva, é mais fechada. E a sensação de que o mundo não é justo. Então ela começa a buscar isso aqui, ó, num processo de luta e fuga. Luta e fuga. E aí chega onde? Aí vai chegar onde? Isso aqui vai chegar no cigarro, fumante, nas drogas, nas tentativas de suicídio. Nas tentativas de autoextermínio. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido isso pra vocês? Sim ou não? Então a busca do tratamento dessa paciente é algo muito mais interno do que físico. Essa paciente, ela precisa de uma transformação. Essa paciente precisa de uma transformação. E nada disso aqui exclui o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico ou o tratamento medicamentoso que ela faz. Nada disso aqui exclui esse tratamento. Mas isso aqui é algo que vai vir de dentro para fora, inclusive para ajudar o tratamento da psicóloga, da psiquiatria e da medicação. Gosto de deixar isso bem claro, porque essa é a parte fundamental do nosso tratamento. Essa é a parte fundamental do nosso tratamento. Tá? Nenhuma medicina exclui a outra. São todas complementares. E essa paciente, ela precisa de tratamento medicamentoso, psiquiátrico e psicológico. Suporte. Tá? Além de tudo isso, nós podemos vir aqui, ó, e auxiliar essa paciente nas dessensibilizações, nas limpezas dessas emoções. Como? Nós podemos vir aqui, ó, e, a princípio, começar uma linha de tratamento segundo os desequilíbrios dela. Por que ela busca, né, a maconha? Por que ela busca o cigarro? Né? O cigarro geralmente está muito ligado à insatisfação. Ó, cigarro. A maconha, a ansiedade. Como eu expliquei lá no início da aula. Tá? Tudo isso aqui também interfere não só na maconha, quanto no cigarro. Show? E aí, então, nós podemos vir aqui, e essa é uma paciente que ela apresenta muita deficiência de energia. Falta energia para ela. Falta energia yin, falta energia yang, falta energia para estabilizar a oscilação de humor dela. Por quê? Porque o excesso de energia yang é estabilizado pela Terra. A Terra é que traz para o centro. A questão da mentira, do excesso de energia yang, ele é segurado com a estagnação. Por isso que ela gera tantas estagnações. Por isso que o fogo gera terra. Tá? E aí nós podemos então começar a trabalhar os desequilíbrios energéticos e emocionais dessa paciente. Como? Usando uma linha terapêutica que eu chamo de inteligência emocional, que vai dessensibilizar o sistema límbico, que vai gerar uma conscientização e uma racionalização das emoções, melhorando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Tudo isso eu expliquei na primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Se você não assistiu, o link está na minha bio, ou me chama no direct, eu te mando o link da aula. Para você assistir essa aula, aterrissar esse conhecimento, porque hoje às 8 horas da noite eu farei a nossa segunda aula. Que eu vou explicar o porquê que isso interfere no corpo físico. E amanhã eu mostro, às 8 horas da noite, na teoria e na prática, como você vai começar a fazer essas dessensibilizações. Inclusive, vou mostrar a dessensibilização do sistema límbico, que é uma linha de tratamento que eu usaria com essa paciente. Por que usar a dessensibilização do sistema límbico? Porque a dessensibilização do sistema límbico é o gatilho, é o ponto, é o início da limpeza. Ele vai fazer uma limpeza geral dessas emoções. Essa paciente, ela tem muitas alterações emocionais. A gente não vai conseguir isso da noite para o dia. Mas o início da limpeza começa a partir do momento em que você gera o start.
E sensibilizar o sistema límbico, limpando essas emoções que estão aprisionadas ali, é a parte primordial do processo de tratamento dessa paciente. E aí, faço dessensibilização do sistema límbico e depois venho tratando todas as emoções, né, que ela tem em excesso. Dessensibilização do fogo para melhorar a ansiedade. Dessensibilização do metal para melhorar a insatisfação, a tristeza e a introspecção. Tá? Essa paciente ela precisa gerar um movimento energético. A dessensibilização da terra para diminuir as estagnações. A dessensibilização da madeira para melhorar a circulação de sangue, melhorar a limpeza dessas possíveis frustrações, raiva, mágoa e rancor. Dessensibilização da água para melhorar o quê? Melhorar o medo, a insegurança que ela fala. Show? Tudo isso aqui, ó, eu posso associar, inclusive, a dessensibilização do sistema límbico com pontos que vão dar clareza mental e discernimento. Por quê? Porque essa paciente, ela precisa de uma limpeza para trazer a racionalização e a conscientização das emoções dela. Para que, se ela tiver interesse e vontade de continuar com o cigarro, com a maconha, né, ela pode continuar. É um livre-arbítrio que ela tem. Mas se ela não precisa usar isso como uma luta e fuga da realidade que ela vivenciou. Para que essa realidade que ela vivenciou não gere apenas traumas, mas que gere uma limpeza energética. Que ela possa superar esse processo. Tá? E depois que nós fizermos tudo isso aqui, aí eu faria a dessensibilização gestacional. Ah, professor, mas você sempre fala em começar com a dessensibilização gestacional porque ela limpa as emoções que já podem ter vindo desde o período que ela estava no ventre da mãe dela. E se ela presenciou tantas brigas entre o pai e a mãe, entre o irmão mais velho, né? Todos esses processos, com certeza, ela recepcionou isso e aconteceu quando ela estava no ventre da mãe dela também. Sim, eu concordo. Mas é um nível de aprofundamento emocional tão grande que eu deixaria ele por último. Por quê? Porque já teria limpado várias emoções antes. E o gestacional, então, seria algo para coroar esse tratamento. Coroar, colocar a cereja do bolo nesse tratamento. Ah, professor, 10, 15 sessões vão ser suficientes para essa paciente? Eu não sei. Possivelmente não. Possivelmente essa paciente fará tratamento por longos períodos, quiçá, para o resto da vida dela. Mas, uma coisa eu te digo, ela fazendo o tratamento, com certeza ela vai estar melhor amparada energeticamente e emocionalmente. Show? Fez sentido isso para vocês? Fez sentido isso para vocês? Às vezes é bom a gente pegar casos pesados como esse, para a gente ver a possibilidade, né, de entregar esses resultados para os nossos pacientes. E eu tenho 5 ou 6 alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional que trabalham especificamente dentro de centros de reabilitações para vício. E eles estão tendo resultados incríveis na conscientização e na racionalização dessa luta e fuga. E estão tendo resultados muito importantes no tratamento de drogadições. Essa é a parte primordial do tratamento. Essa é a parte primordial do tratamento. Primeiro, o paciente tem que querer. Segundo, você usando essas dessensibilizações, você melhora a racionalização e a conscientização desses pacientes para um novo mundo, para uma nova realidade. Porque muitos deles querem sair, mas não têm força. E a partir do momento que você gera um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, ele consegue ter força para sair desse momento. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Vocês gostaram desse caso clínico de hoje? É um caso clínico mais pesado, né? Mais difícil, mais minucioso. Por isso que eu falo que nós precisamos ser cirúrgicos nesses tratamentos desses pacientes. Porque quando você olhar para trás e ver um resultado com um paciente desse, e esse paciente falar para você que você mudou a vida dele, não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso. Não tem dinheiro no mundo que vai pagar isso. Quando as frustrações, as raivas, as mágoas, os rancores, as insatisfações, as frustrações,
a ansiedade dessa paciente já não gerar tantas alterações nela, ela olhar e falar para você que você mudou a vida dela, que hoje essas cicatrizes não geram mais comprometimentos como geravam antes, isso muda o jogo da acupuntura. Show? Pessoal, então é isso. Esse é o caso clínico de hoje. Vou tirar foto do quadro, posto lá no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio, tá? E lembrando, hoje às 8 horas da noite teremos a nossa segunda aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Você não pode perder essa aula porque vai ser interessantíssimo o que eu vou te contar hoje, tá? Isso vai abrir a sua mente para uma linha de tratamento ainda mais efetiva dentro da acupuntura, tá? Karen, hoje foi pesado, mas necessário. Exatamente. Às vezes nós precisamos desse choque de realidade, né? Às vezes, tem pacientes do nosso lado precisando de um tratamento, de um acalento, de um tratamento de acupuntura, de uma transformação, de um olhar para dentro, de um autoconhecimento, e nós não estamos dando moral, né? Maravilha. Muito bom, top, muito bom. Show. Sim, fez muito sentido, excelente, fez muito sentido, maravilha. Tá? Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, pela companhia, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct, só me chamar lá e nos vemos hoje às 8 horas da noite em mais uma aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Aguardo todos vocês, vai lá, quem não assistiu a primeira aula ainda, assiste, compartilhe com seus colegas e vamos juntos, porque nós precisamos entregar os melhores resultados para os nossos pacientes, tá? Eles estão esperando a transformação que você será capaz de entregar para ele. Tchau, tchau, pessoal.